rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. pode se sentar. Bom dia. Que alegria receber vocês aqui na Canção Nova, alegria poder chegar a tantos lares, a tantos corações, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Quero saudar a todos que estão acompanhando no Brasil e além Brasil, a transmissão desse maravilhoso rebanhão na Canção Nova. Vamos aplaudir a Canção Nova? Quero agradecer a todos os meus irmãos de comunidade, os que trabalham na transmissão, no eventos, na organização, na chácara, nas escalas, pela doação de vida, para que você experimente a graça de Deus. Muitas pessoas que trabalham nesses dias para que você faça o seu encontro pessoal com Jesus. Muito bem. Tem mineiro aqui? Que bênção, hein? Nós vamos dominar o mundo, não tem jeito. E eu tenho a alegria de ter conterrâneos meus aqui, de Rio Pomba, Minas Gerais, meus conterrâneos lá. Que maravilha! Eles são testemunhas de que Rio Pomba existe e tem no mapa. Fica na zona da Mata Mineira. Mas eu quero também acolher quem veio aqui com a família, quem está aqui com a esposa, os filhos e veio passar esse rebanhão na Canção Nova. Deixa eu ver. Vocês têm como ficar, quem veio com a família inteira, tem como ficar em pé só rapidinho, um minutinho? Quem veio com os filhos, com a esposa, que veio todo mundo junto. Eu vou pedir para a nossa diretora, para enquadrar, aqui na frente tem uma família, isso. Olha que maravilha. Vamos aplaudir? Isso, tem outra família aqui na frente, eu estou vendo, né? Olha que latinha bonita, conservada, que coisa linda. Olha só, que latinha maravilhosa, conservando o projeto de Deus, o projeto divino para a humanidade, que é a família, o projeto mais lindo de Deus. Obrigado. A gente tem que reafirmar isso, porque o mundo aí fora quer afirmar tantas outras coisas, né? E nós precisamos reafirmar a nossa fé, os nossos valores, que são constantemente atacados, ridicularizados. Nós queremos reafirmar a nossa fé, o nosso amor a Deus, a nossa obediência ao seu projeto a respeito de toda a humanidade. Bom, eu acredito que vocês que se levantaram, vocês se tornam uma família profética. Uma família profética. Porque a nossa vida, ela precisa ser profetismo. É inerente a nós batizados, é inseparável de um batizado a sua dimensão profética. Nós recebemos de Deus esta missão profética. E nós participamos do profetismo de Jesus através do nosso batismo. Você pode anotar e depois você pode conferir lá no Catecismo da Igreja Católica, número 785. Catecismo da Igreja Católica, número 785. Diz assim: o povo santo de Deus participa também da função profética de Cristo, sobretudo pelo sentido sobrenatural da fé, que é o de todo o povo, leigos,
hierarquia da igreja, quando o profetismo adere indefectivelmente à fé transmitida aos santos, de uma vez por todas, quando aprofunda o conhecimento da mesma e se torna testemunha de Cristo no meio deste mundo. Tá claro? As 3 formas de participarmos do profetismo de Cristo, porque fomos constituídos no batismo, você sabe, sacerdotes. Está muito fraco. Sacerdotes, profetas e reis. Esse munus que nós chamamos, o tríplice munus, que nós recebemos no nosso batismo, um deles é o profetismo. E nós participamos quando nós aderimos à fé que foi transmitida, porque se o profeta ele não adere de forma completa, total, à fé que recebeu, daqui a pouco ele corre o risco de estar anunciando uma verdade que não é mais a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não posso anunciar as minhas opiniões. Eu pedi para que essas pessoas, essas famílias se levantassem, porque esta é a fé que nós recebemos da igreja. O mundo pode dizer o que quiser, mas a nossa fé na transmissão que foi dada a nós é esta integridade. A família formada por um homem e por uma mulher. Está lá no Gênesis, não dá para mudar. Não dá para mudar. O respeito, o amor, a misericórdia, a quem faz uma escolha de vida diferente, isto é o óbvio para nós cristãos católicos. Óbvio, respeitar, amar as pessoas que fazem escolhas diferentes das nossas. Não estou falando só no aspecto da sexualidade, mas em todos os outros aspectos religiosos. Quem professa uma outra fé, mas para nós católicos, para nós que aderimos, diz o texto do catecismo, indefectivelmente, ou seja, de forma integral, sem dúvida, nós que aderimos à fé transmitida aos santos, nós precisamos exercer o nosso profetismo e defender a verdade que nos foi transmitida. É isso, e pronto. Então você participa do profetismo de Jesus quando você adere com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, a fé que foi transmitida para você. Mas também quando você aprofunda o conhecimento desta fé. Porque como é que o profeta vai anunciar a verdade de Jesus Cristo, se ele não se aprofunda nesse mistério, se ele não se torna íntimo de Cristo, se ele não penetra os mistérios da Escritura, do próprio catecismo da igreja, do magistério da nossa igreja, fica impossível. Porque aí eu volto naquilo que eu falei, nós podemos cair no risco de levar adiante os nossos achismos e anunciarmos uma verdade que não corresponda mais à totalidade do mistério da fé. E o último ponto, quando nós nos tornamos testemunhas de Cristo no meio deste mundo. Qual é o nome da sua cidade? Linda cidade, né? Maravilhosa, não tem lugar melhor, né? Do que a nossa cidade.
quando você voltar para lá, para essa cidade, para suas realidades, para o seu trabalho, para a sua universidade, para o lugar onde você convive com as pessoas, para a sua comunidade, você tem que exercer o profetismo de Jesus lá. Lá você vai exercer o seu profetismo, testemunhando que Jesus Cristo passou na sua vida, não como um evento qualquer, mas Ele passou na sua vida, transformando a sua vida, modificando a sua vida, te dando um rumo novo, uma perspectiva de vida nova. E aí você será, onde Deus te plantou, um sinal da presença de Cristo, onde você está. Você precisa ser a luz de Cristo lá. Você precisa iluminar aquelas realidades. Faça isso com muita coragem, com muito zelo, mas faça isso também com muita paciência, porque o profeta tem que esperar o tempo certo, o profeta tem que insistir, o profeta precisa ter a paciência segundo o coração de Deus, para que a profecia que ele exerça não seja um martelo destruidor. Porque tem muita gente por aí que quer ser profeta, mas quer ser um martelo destruidor, quer acabar com as pessoas, quer destruir aqueles que pensam diferente. Calma, vamos exercer o nosso profetismo no poder do Espírito Santo, na sabedoria do Espírito Santo, sabendo aproveitar das ocasiões, das situações nas quais Deus vai nos colocar, para ali colocar uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, uma palavra libertadora. Mas vamos com calma. Pega comigo a sua Bíblia, por favor, no texto de Marcos, no capítulo 6, dos versículos 14 a 29, que nós vamos refletir. Marcos 6, de 14 a 29. Trouxeram a Bíblia? Quem não tem, seja socorrido pelo irmão do lado, né? Marcos capítulo 6, a partir do versículo 14, diz assim: O rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois o nome dele tinha se tornado muito conhecido. Até se dizia: João Batista ressuscitou dos mortos, e é por isso que atuam nele estas forças milagrosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é um profeta, como um dos antigos profetas. Depois de ouvir isso, Herodes dizia: esse João que eu mandei decapitar, ressuscitou. Vamos parar aqui, nessa primeira parte. Quem é que entra em cena aqui? O rei Herodes. Seu pai foi aquele tirano que acabou causando a morte dos santos inocentes, lembra do extermínio daquelas crianças? Pois é, esses parentes tudo aqui, né? É essa raça. O rei Herodes que é atingido pela profecia. Gente, a profecia não escolhe classe social. A profecia não é para alguns grupos. A profecia não se limita apenas a determinadas pessoas. O profetismo tem que atingir a todos. O profetismo é para todos. Todos.
todos, das classes mais altas às mais baixas. A profecia atinge a todos. E atingiu o rei Herodes. Chegou ao coração do rei Herodes a profecia, o profetismo de João Batista e agora o profetismo de Jesus. E essa história de profeta incomodar rei não é de agora, não é desta ocasião de João Batista. Lá no Antigo Testamento nós já vimos o profetismo atingindo o coração dos reis, dos poderosos, para que estes se convertessem e mudassem a direção, o caminho. Você se recorda do rei Saul, que foi incomodado pelo profeta Samuel? Está lá no primeiro livro de Samuel descrito o episódio do profeta Samuel que incomoda o rei Saul, dizendo para ele assim: olha, está muito bonito o que você está fazendo, sacrifícios, holocaustos, que coisa maravilhosa, mas sacrifícios e holocaustos sem obediência à palavra de Deus não serve para nada, nada. Que tempo que nós vamos iniciar amanhã? Quaresma. Quaresma é tempo de conversão. E nós vamos nos aprofundar nas práticas da esmola, do jejum e da oração, não é? Você já pensou nos seus propósitos quaresmais? Já pensou em doar aquela compota de doce que está lá, né, que você ganhou? Sabe aquele tabletão de chocolate que te deram de presente? Você está lá, né, ninando ele há muito tempo, né? E agora é hora de dar tchau. Mas, se os sacrifícios e os teus holocaustos não te conduzirem a obedecer à voz de Deus, será perda de tempo, serão inúteis, não servirão para nada. Você vai tirar o alimento, você vai fazer a sua penitência, talvez para desafogar o seu ego, que só quer fazer a sua vontade. E aí, não é? As coisas ligadas à comida, elas denotam muitas vezes essa mania que nós temos de fazer circular toda a nossa vida, colocando atenção no que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. O sacrifício e a penitência é para aprender a escutar a voz de Deus. Esse era o profetismo que Samuel, e tantas outras coisas, só estou exemplificando uma dimensão do que Samuel teve que dizer ao rei Saul. Sacrifícios e holocaustos, mas sem obediência à vontade de Deus, não serve para nada, é só de fachada, não é? Infelizmente, dureza, né? Quantos cristãos católicos só de fachada, só para dizer que é cristão e que é católico, não é? Muita atenção, porque nós estamos num ano muito particular, né? Vocês sabem. Nossa, o que vai aparecer de gente convertida por aí, olha, fiquem atentos. Também, lá no segundo livro de Samuel, nós temos o relato de um outro profeta que foi lá incomodar o comportamento de um rei. Se recordam quem é? Profeta Natã, que foi incomodar qual rei? Qual? Davi, segundo o livro de Samuel. O profeta Natã foi enviado ao rei Davi para exercer um profetismo na vida do rei Davi, que tinha caído no desejo desenfreado pela mulher do outro, já tinha cometido adultério dentro do coração, mas não bastasse isso, ele concretizou o adultério com a mulher de Urias, que era o seu servo. Não bastasse o adultério seguido
de homicídio triplamente qualificado, com dolo, por motivo fútil e sem dar chance à vítima. Urias foi colocado na frente do combate, não é? Coitado. Vejam, o profeta Natã se levanta para exercer o profetismo contra o rei Davi, que estava se achando o máximo. Eu tenho poder, eu tenho tudo, então eu posso fazer o que eu quiser. E foi lá bater a porta do coração do rei Davi, com todo jeito, porque não é que Natã chegou logo apontando o dedo na cara do rei Davi, senão ele corria o risco de ter a mão decepada, né? Ele foi com todo jeito, contando uma historinha de uma ovelha, de um homem, não é, que foi lá, tinha um rebanho enorme, mas colocou o olho, chegou visita, ele foi pegar a ovelhinha do vizinho, o vizinho só tinha uma, e foi lá e matou a ovelha do vizinho para poder dar de comer às suas visitas. Olha que história maravilhosa. Aí o rei Davi se enfureceu. Imagina, esse homem tem que morrer, esse homem tem que perecer. E o que o profeta Natã diz? Esse homem é você. Tem até uma música que diz assim, esse cara sou eu, né? Às vezes a gente tem que dizer, esse cara sou eu, essa pessoa sou eu. Talvez, não sei, não esse pecado, mas talvez um outro, que está sendo aí gestado no seu coração, que o diabo já está te rodeando, já está colocando já para você de bandeja toda a situação para que você caia. Hoje é a voz do profeta Natã que diz, cai fora dessa, sai fora. E eu estou dizendo isso não diretamente a nós, mas eu estou dizendo da vocação que eu e você temos de exercer o profetismo na vida das pessoas. Porque às vezes isso pode estar acontecendo debaixo do seu nariz e você não tem a coragem profética de dizer a verdade a quem está errando. Talvez seja o seu colega de trabalho, talvez seja a sua colega de trabalho, um irmão da comunidade, que você está vendo ele cair no buraco, você já está vendo a cova já pronta, para que ele jogue no chão a família dele, a dignidade dele. Abra a sua boca e exerça a sua missão profética que você recebeu no seu batismo, e diga, está errado, você não pode viver isso. É esse profetismo que nós precisamos exercer. É esta coragem que o Senhor pede de nós. Não terminou não. Porque também lá no Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis, estava acontecendo uma situação de idolatria. E aí, levanta-se o profeta Elias contra o rei Acabe. Se prostituiu, deixando entrar outros ídolos, outros cultos. E a mulher dele, Jezabel, né, era de origem lá cananeia, daqueles cultos pagãos, do deus Baal. Vocês já ouviram falar dessa divindade pagã? E o rei Acabe já estava também deixando-se corromper por falsas divindades que começaram a entrar dentro do seu reino e dentro do seu coração. O profeta Elias ergue a voz para dizer, você está levando à ruína Israel. Você está levando à ruína. E o profeta teve a coragem de colocar o dedo na ferida da idolatria. Diferente dos tempos de hoje, gente. Diferente. Nós também vivemos nesse mesmo desafio. Talvez pessoas dentro da sua família que se afastaram da fé, que deixaram o caminho do Senhor,
se enveredaram por seitas, por outras realidades, perderam a comunhão com o Senhor, perderam aquela fé genuína. E você vai ficar calado? Exerça o seu profetismo. Mostre em primeiro lugar como é bom ser católico, como é bom ser de Deus, que maravilha ser de Deus. Volte de um rebanhão de carnaval como esse e incendeie a sua família, contagie aquelas pessoas com a graça que você experimentou aqui. Ou não vai servir para nada? Assuma o seu profetismo. Tenha a coragem de dizer da sua fé, porque eles estão se levantando aí, viu? Eles estão se levantando. E se a gente abre a boca para falar qualquer coisa, intolerância religiosa. Intolerância religiosa. E agora, nós somos lá colocados, no escárnio, na zombaria, bem lá na Sapucaí, não é? E está tudo ótimo, está tudo ótimo, está tudo ótimo. Eles cultuarem as divindades deles, está tranquilo. Mas escarnecer da nossa fé, profetismo, o nosso profetismo. Talvez você vai exercer o seu profetismo, como eu falei, com o seu testemunho de vida, mostrando para as pessoas lá da sua casa, do seu convívio, a força e o poder transformador do que é ser uma pessoa católica, apostólica, romana. Com tudo o que é a nossa fé, com a beleza que é a nossa fé. Vai ser dessa forma de exercermos o nosso profetismo com destemor, com fidelidade. Eu quis dar esses exemplos porque apareceu em cena o rei Herodes. O rei Herodes que começou a ouvir falar sobre Jesus e o profetismo de Jesus. E o rei Herodes percebeu que existia uma linha continuadora daquele profetismo exercido por João, do profetismo exercido por Jesus e do profetismo exercido ao longo de todos os séculos na história da igreja. Ele entendeu que era aquela voz que ele tentou abafar, cortando até o pescoço de João Batista, que estava agora ainda mais viva, mais forte, mais atuante. Tanto que ele disse: esse João que eu mandei decapitar, ou seja, ele queria calar definitivamente a voz do profetismo exercido por João Batista. Mas não conseguiu. Ele disse: ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Fiquei imaginando quantas e quantas noites, cabeça de Herodes no travesseiro, sendo incomodado pela profecia de João Batista. Quantas e quantas noites mal dormidas, por causa daquele drama de consciência, de não querer ter matado João Batista, porque ele não queria, gente. Ele até protegia João Batista. Mas por causa da sedução de Herodíades, por causa daquela trama na qual Herodes se deixou envolver, ele acabou exercendo o mal na vida do profetismo de João Batista. Mas aquela voz não se calou. Interessante que ele escutou alguns comentários dizendo assim: é um profeta, como um dos antigos profetas. Um termo interessante que aparece aqui, é um profeta como um dos antigos profetas. Esse termo que aparece aqui no grego, hos, é um comparativo, como, que indica na mesma medida que, o mesmo que,
para falar daquela linha profética que eu disse para vocês. João não rompeu com aquela linha profética, ele era profeta como todos os antigos profetas, ou seja, tal qual, amantes da verdade, porta-voz de Deus, voz que grita no deserto, solidão daquele que carrega a profecia em si, todas aquelas realidades que os profetas viveram, João viveu, como um modelo audaz, corajoso e destemido. Mas, o texto que nós ouvimos, ele continua, porque aí, quando Herodes disse, esse João, que eu mandei decapitar, ressuscitou, aí o texto apresenta o episódio que aconteceu, você já ouviu várias vezes, né? O episódio da morte de João Batista. O texto começa a dizer, de fato Herodes tinha mandado prender João e acorrentá-lo na prisão, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele se tinha casado. Ou seja, o rei Herodes estava em adultério. E toda a corte sabia, todos sabiam. Só que todo mundo, calado, todo mundo calado. Porque falar vai custar o meu prestígio, falar, eu posso perder meu status aqui na corte, eu posso ser expulso, eu não vou participar mais das festas, então é melhor ficar calado. A corte inteira calada. Mas João tem consciência do profetismo que ele exerce. Ele falou. Tanto é que o texto diz assim, João vivia dizendo, a gente vai lembrar do português, é um tempo verbal do imperfeito, indica que era uma ação continuada. Ele vivia dizendo, ele insistia, ele falava, oportuna e inoportunamente. Se recordam da segunda carta de São Paulo a São Timóteo? Insiste, oportuna e inoportunamente, convence, repreende, exorta com toda a paciência e procura ensinar a verdade aprendida. João Batista estava exercendo isso. Ele vivia dizendo para Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Essa era a verdade, que bateu no coração do rei Herodes. A gente tem o costume, né, de olhar para o rei e só pensar na sua maldade, só pensar no seu pecado, mas esse rei aqui, vamos olhar para dentro de mim e de você? Vamos olhar para dentro de nós? Porque esse rei aqui, meus irmãos e irmãs, representa a nossa mania de grandeza, minha e sua, a nossa mania de grandeza. O nosso ideal, que está adoecido aqui dentro de nós, de muitas vezes, querer eliminar Deus do centro da nossa vida, tirar Deus do trono e nos colocar no lugar dele. Aí, é satisfação do meu prazer, do meu ego, eu vou me cercar de pessoas que me elogiem, eu vou eliminar pessoas que me critiquem, que me corrijam. Tem isso dentro de nós também, não estava só em Herodes não, tem dentro de nós também essa mania de grandeza, de querer sentar no trono de Deus e querer comandar a nossa vida, não obedecendo à voz do Senhor e querendo de todas as formas calar a voz de Deus. Herodes, ele tentou calar essa voz, mas João Batista foi insistente, ele vivia falando, não é permitido que você fique com a mulher
do seu irmão. Feche os seus olhos por um instante. Deixa Deus conduzir você à sua verdade, seja ela qual for. Seja ela qual for. Porque Herodes estava numa situação de adultério. A palavra adultério, ad alterum, quer dizer ir a outro, ir na direção de outro. Pode indicar não só o adultério em si, mas tantas outras coisas que nós estamos buscando que esteja fora da graça de Deus. Pecados, vícios, pornografia, qualquer coisa que nos tire da graça de Deus é adultério, e nós não podemos mais compactuar com isso. Peça ao Senhor a graça da libertação para você agora. Peça a graça ao Senhor de acolher esta voz do próprio Espírito que exerce agora em nossa vida esse profetismo, para que nós saiamos daqui libertos, livres de todo o pecado, sem compactuar mais com o mal na nossa vida. Nós não queremos, Senhor. Diga para Ele: eu não quero, Senhor. Eu não quero ir a outro, eu não quero ir a outro lugar, eu não quero outro caminho, eu não quero, Senhor, viver de outra forma, a não ser perto do Teu altar, perto da Tua graça, perto da Tua presença. Eu quero estar de coração e de alma na Tua presença. Herodes gostava de escutar João. Abra os seus olhos. O texto diz que ele gostava de ouvi-lo, mas ele ficava desconcertado. Gente, a pior coisa, quando a pessoa está no pecado, que você põe a palavra da verdade, desconcerta a pessoa. Eu peço a graça, que Deus te dê a graça de você voltar para as suas realidades, com a ousadia de exercer o seu profetismo, com uma palavra que desconcerte as pessoas com quem você convive. Eu peço essa graça para você, que o Espírito Santo te dê esta audácia de desconcertar quando você falar da verdade de Jesus Cristo. Ele sabia que João era um homem justo e lhe dava proteção, gente. Herodes protegia João. Certamente tinha todo um ambiente já preparado para que Herodes aceitasse aquela verdade, deixasse o pecado de lado, porque ele tinha afinidade com João. Aquelas palavras certamente ardiam o coração dele, porque quem está no pecado chega uma hora que não aguenta mais. Tem pessoas que você olha nos olhos, a pessoa está gritando por socorro, ela não aguenta mais conviver com aquele mal, ela não quer mais continuar daquela forma, ela está gritando por socorro, ela está pedindo: me ajuda a sair dessa situação, eu preciso. E você que exerce o seu profetismo, peça também essa sensibilidade a Deus, de bater os olhos nas pessoas e entender o drama delas, entender a aflição do coração delas, para ajudá-las a sair do pecado, a sair do mal, a sair da morte e a voltar para o caminho do Senhor. Nós não podemos passar despercebidos na vida das pessoas. Você não pode, não faça de conta que você não está vendo. Está explícito. Herodes demonstrava esse desejo, mas tinha uma coisa que prendia ele. A gente acha, era sexualidade, ele não sabia ficar sem mulher. Seria uma coisa de romper, mas o problema era com o ego dele. O problema era com o ego dele, era a sua autoimagem.
E quando a gente se apega à nossa autoimagem, é um desastre. É um desastre. Por quê? Apegado à autoimagem, como é que ele ia ficar diante do seu reino? Diante das pessoas? Ali, inclusive, naquele dia da festa do seu aniversário, gente, ele preparou uma festa, um banquete, no dia do seu aniversário. O texto diz assim: mas num dia oportuno. Já leu essa passagem aqui, né? Você conhece, eu não vou ler o texto todo não. Chegou o dia oportuno, porque o diabo, ele sabe qual é o dia oportuno, gente. O Alexandre e a Bia pregaram aqui para vocês antes sobre as tentações de Jesus, não falaram? E aí no final das tentações, nós vamos ver esse texto na quaresma. O diabo foi embora para voltar no momento oportuno. Porque o diabo, ele prepara o momento oportuno. Se Deus tem o seu kairos, que é o tempo da graça, o diabo também se aproveita do kairos de Deus na nossa vida para nos jogar no buraco. E ele preparou para Herodes o dia oportuno. Era o seu aniversário, cheio de gente, os oficiais da corte, generais, pessoas mais importantes, os nobres, estava tudo preparado. O que aconteceu? Entrou uma jovenzinha para dançar, maldita da mãe, porque pelo relato do texto, depois ela foi perguntar para a mãe lá fora o que tinha que pedir. Alguns historiadores dão a entender que ela era menor de idade. Olha só, gente, uma mãe que compactuou com a exposição da sexualidade da sua filha. Que drama terrível. Nosso país está aí com a notícia, né? De uma avó que era colocada para proteger as suas netas, as entregou na mão de um pedófilo. Herodíades também expôs a sua filha ao ridículo. Alguns historiadores dizem que a dança que ela fez era chamada dança dos 7 véus. Já ouviu falar? A dança dos 7 véus. A cada movimento, a cada sedução, um véu ia embora. Até que ela ficasse nu diante de todos os convidados. Foi esse o circo que estava ali armado para Herodes. E ali, como agradou a todos, e Herodes, com o problema da sua autoimagem, você pode pedir o que você quiser, ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. Fez um juramento. E aí a menina sai para ir até a mãe. O que eu vou pedir? Herodíades tinha nas mãos agora a possibilidade de eliminar o profetismo de João Batista. Pede a cabeça de João Batista. E a menina volta. Eu quero que você me dê agora num prato a cabeça de João Batista. Tristeza, diz o texto. Herodes sente tristeza. Sabe por quê, gente? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ser humano nenhum foi feito para ser ladrão, assassino. Nós não fomos criados para isso. Nenhum de nós foi criado para o mal. Nós fomos criados em estado de perfeição, à imagem e semelhança do nosso Criador. Herodes prova a tristeza, porque ele sabia que ele não estava correspondendo à dignidade com a qual ele tinha sido criado. Sente tristeza. Mas aí, apegado à sua autoimagem, para não ficar ruim com todas as pessoas que estavam ali, ele ordena que aquele homem vá na prisão, degole João Batista e traga a cabeça numa bandeja. Ele rejeita o profetismo. Ele rejeita
a última oportunidade que lhe restava para ouvir a voz do Senhor e abandonar a sua vida de pecado, a deixar a sua vida adúltera, para viver na graça de Deus. Ele perdeu a última oportunidade. Você não pode perder esta oportunidade que Deus está lhe dando. Você que está em casa também acompanhando, Deus está lhe dando uma última oportunidade. Acolha esta oportunidade. Ouça a voz de Deus, escute o Senhor e viva, porque a escolha do pecado tem um preço. A escolha do pecado tem um preço. A história conta que Herodes e Herodíades morreram na miséria, expulsos depois por outro rei que invadiu o seu reinado, morreram na miséria e na humilhação. Tem até uma história, eu não sei se é verídica, que Herodíades caiu dentro de um rio congelado, e aquele gelo passou como uma navalha no seu pescoço, e ela morreu ali por causa daquele corte. Eu não sei. Deus não quer perder você. Escute a voz do Senhor. Fique de pé. Deus não quer que nenhum dos seus filhos se percam. Por isso, Ele nos deu o seu Espírito. Por isso Ele nos deu profetas. Por isso Ele nos dá a sua palavra, para despertar as nossas consciências, para despertar o nosso coração adormecido, endurecido pelo pecado, pelo erro, para que de pé, restaurados, renovados, salvos, nós também exerçamos o profetismo na vida dos nossos irmãos. Bata no seu peito e diga: eu sou profeta, sou filho de profeta, pelo meu batismo, eu recebi a graça de exercer o profetismo, mas em primeiro lugar, eu preciso aceitar esta palavra profética na minha vida e deixar o pecado. Por isso, Senhor, hoje eu renuncio a todo mal, a todo pecado, a Satanás, as suas obras, as suas seduções, e te aceito, Senhor Jesus, como meu Salvador, como meu libertador. Levante os seus braços. Peça agora a graça do Senhor para a sua vida. Ao escutar a palavra dEle, deixa agora Ele tocar você, deixa agora Ele transformar você e te fazer profeta do Altíssimo, profeta onde Ele te plantou, levando a sua palavra profética a tantos corações que precisam ouvir a voz do Senhor. Pega o seu braço, vai soltando a sua voz, vai orando no Espírito. Ore no Espírito, ore. Tome posse da eleição que Deus te fez. Tome posse da eleição que Deus te fez, de comunicar a graça de Deus, de ser profeta na sua realidade, na sua situação. É o que o Senhor quer de nós em todo o tempo, e para este tempo principalmente, tempos urgentes, mas ao mesmo tempo, tempo da manifestação da graça de Deus. Solte a sua voz, mesmo você que nunca fez essa experiência de orar assim no Espírito, mas agora solte a sua voz e peça, reze com quem está do seu lado, vá orando.
Tome posse da tua eleição. O Senhor nos chama a muito mais do que só assistir uma posição de alguém, de um irmão. O Senhor nos chama a protagonismo do nosso cristianismo. Vem, Senhor Jesus, e resgata em nós a nossa eleição, a nossa eleição. Vê quem te elegeu, te ungiu e consagrou. Não temas, nos lábios santos teu nome ressoou. Não te chamou, não te chamou como um servo qualquer, mas com carinho um filho seu. Te capacitou, toda a força te deu, amparou e acolheu. Ergue-te, pois, Deus te fez um vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. O tempo é curto e não dá pra esperar. Tu não vês, o tentador só procura te enganar, dizendo que tens mil motivos, enfim, para tudo abandonar. Ergue-te, pois, abraça o que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. Ergue-te, pois, Deus te fez um vencedor. Diga! Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida, tua vida. vá rezando agora, suavemente, suavemente, e tomando posse daquilo que Deus falou contigo, tomando posse do seu profetismo, tomando posse da sua missão que você tem na sua família, no seu trabalho, na sua universidade, com as pessoas que convivem com você. O Senhor constituiu você como um profeta. Assuma isso sem medo. Sim, vai te custar. Você vai ter que abrir mão da sua autoimagem. Você vai ter que deixar de lado o respeito humano. Você vai ter que entrar em atrito com algumas pessoas, com algumas situações. Mas eu tenho que dizer para você, em nome do Senhor, não tenha medo. Não se acovarde. Não seja tímido. Não cale a voz da profecia de Deus em você. Abra-se à ação do Espírito. Ele te dará palavras acertadas. Ele te dará oportunidades.
Ele te dará sabedoria para exercer a tua profecia, porque o Espírito não nos abandona, é o Espírito da verdade que está em nós. O Espírito Santo dará a você. Peça: Espírito Santo, me dá sabedoria. Espírito Santo, me dá paciência. Espírito Santo, me dá coragem, me dá destemor para assumir essa verdade na minha vida e na vida dos outros. Espírito Santo, derrama os dons sobre mim. Batiza-me no teu Espírito. Batiza-me, Espírito Santo, na tua graça santificante. Dá-me forças para vencer o pecado, porque eu não posso ser profeta vivendo uma vida dupla. Eu não posso ser profeta vivendo no pecado, não. Espírito Santo, me tira das trevas, me coloca no caminho do Senhor. Vai permitindo que o Senhor agora venha nutrindo toda a sua alma. Vai orando no Espírito, meu irmão. Isso. Vai orando, minha irmã. E vai permitindo agora que o Senhor realize dentro de você todo um trabalho das convicções que você já tem, mas que você vai precisar pôr em prática. Sim, tudo aquilo que o Senhor já está dentro do seu coração, você já está sendo impelido por Deus, mas falta agora a ação. Você já vai orando e já vai clamando para que o Senhor te permita, e você também dê os passos. É vontade de Deus e minha, como dizem os santos, é vontade de Deus e minha que esta graça aconteça na minha vida, que esta graça aconteça na minha família. É isso, para que o tentador não venha nos roubar, para que o tentador não venha tirar a semente que é a semente de Deus da nossa vida. Vem, Senhor Jesus, sobre nós e sobre a nossa eleição. Obrigado. Crer, o tempo é curto e não dá pra esperar. Tu não vês, o tentador só procura te enganar, dizendo que tens 1000 motivos, enfim, para tudo abandonar. Abraça o que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. Ergue-te, pois Deus te fez um vencedor. Com toda a força, cante. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com unção tua vida, tua vida. Pegue suas mãos aqui na direção de Nossa Senhora. Queremos encerrar esse momento também pedindo a ela a bênção. Nossa Senhora de Fátima, que foi aquela aonde a irmã Lúcia trouxe também a profecia que a batalha final seria justamente contra as famílias. Coloque a sua família, coloque você, coloque a sua vida nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.